Olá, meus queridos empresários e empreendedores em ação. Estamos começando mais um EPA Podcast. É isso aí. E hoje nós estamos com uma convidada especial, uma pessoa extremamente importante nas redes sociais, que traz pra gente muita informação bacana. Ela é uma pessoa que não tenho palavras para descrever o quão importante e o quão especial é essa pessoa, e a gente conseguiu entrar em contato com ela e trazer ela para você, aqui do EPA, para você ficar ligado em todas as dicas, todas as informações que ela tem pra gente hoje, né? Vamos apresentar a nossa convidada, Milka? Muito especial, seja muito bem-vinda, Dani. Dani Azeredo, isso aí. Dani Obrigado, Azeredo. Dani, obrigado por participar com a gente no EPA Podcast. É isso aí. Estamos aqui hoje para trazer mais informações pro pessoal, né, da comunidade brasileira, não só aqui no estado de Utah, mas em todos os outros estados também. Lá no Brasil, também temos pessoas que nos acompanham lá no Brasil. Então, Dani, pessoal, mais uma vez, obrigado. Sim, fiquem ligados em todo o episódio. Vamos ter muito conteúdo importante, muita informação, muita notícia interessante. Então, fiquem ligados. Mas antes, vou falar um pouquinho sobre a Dani. Isso aí. A Dani tá lá em San Diego, na Califórnia, tá do outro lado da telinha com a gente. É. E um dia a gente vai estar pessoalmente com ela. Breve. Em breve. Então vamos lá. Então, a Dani, pra quem não conhece, vamos deixar as informações aqui abaixo no link para que vocês possam seguir também o canal dela, para aqueles que ainda não conhecem, e acompanhar todas as notícias. E ela fala muito sobre status de imigratório, imigração, as leis, como estão acontecendo aqui no país. Então, é muito importante você, imigrante, ficar ligado. Mas antes de tudo, quero deixar um recadinho. Comenta, deixe seu comentário aqui, a gente leva a informação até a Dani, compartilha, manda para aquele seu amigo, aquela pessoa interessante, importante que você gostaria que tivesse também essa informação, e siga a gente nas redes sociais, tá? Ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios. É isso aí. Vamos lá. A Dani Azeredo, jornalista, editora, especialista em carreiras nos Estados Unidos, youtuber há muito tempo, e eu sou uma fã dela também, acompanho há muito tempo, nós, né? Sim, com certeza. Ela traz muita informação, notícias sobre imigração, trabalho, vida do imigrante aqui nos Estados Unidos, e a história dela, gente, é incrível. Eu tive a oportunidade de acompanhar ela por um tempo, e conheci também a história dela, que é bem legal. Então vamos falar um pouquinho sobre a Dani. Dani, conta pra gente que negócio é esse que você chegou aqui com $1.700 com $1.700, mais um imigrante. Realmente. Bom, eu fico pensando, eu sou daquela época das antigas, né, que ainda o custo de vida nos Estados Unidos ainda era considerado baixo, perto do que era hoje, né? Verdade. É hoje, exatamente. Mas essa história de chegar aqui com pouco dinheiro, eu sei que é uma história recorrente em muitos imigrantes também, né? Acho que muitos passam pelos perrengues iniciais da vida aqui, não sabendo inglês, não sabendo para onde correr, né, se acontece alguma coisa. Sim. E para mim foi exatamente isso. Na época, eu nunca imaginei que eu ia conseguir sobreviver essa vida dos Estados Unidos com $1.700, mas realmente Deus foi maravilhoso também. Eu acho que uma coisa que eu não posso esquecer é que em toda essa trajetória eu tive vários anjos, né? Deus foi colocando anjos assim no meu caminho. Então, assim, não, minha filha, fica tranquila, vai dar tudo certo, eu vou te encaminhar um anjo aqui. Não, minha filha, não desespera, tá tudo certo, eu vou te encaminhar um outro anjo aqui. Assim foi indo. E hoje eu posso dizer, nossa, mais de 10 anos nos Estados Unidos. Não foi fácil, não. Chegar com pouco dinheiro foi um desafio, sem falar o idioma também foi um desafio. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que foi importante para poder construir a pessoa que eu sou hoje, né? Claro. E principalmente porque eu venho para os Estados Unidos com um propósito. Esse propósito era conhecer novas culturas. E não digo só a cultura americana, eu sabia que aqui nos Estados Unidos eu ia conhecer pessoas de outros países que também estavam em busca da mesma coisa que eu. E era porque essa redescoberta pessoal. Porque para mim era muito mais pessoal do que profissional. Eu vim para cá com o propósito de me conhecer internamente. Legal. Saber quem eu queria ser, aonde eu queria chegar, qual era o propósito da minha vida, qual era a minha missão. E quando eu estava no Brasil, trabalhando como jornalista, são mais de 20 anos na área do jornalismo, mas quando eu estava trabalhando lá como repórter e também apresentadora, foi assim, um momento incrível na minha carreira. Eu estava crescendo muito, fiz a cobertura da Copa do Mundo no Brasil, estava muito feliz com tudo que estava acontecendo, mas eu sabia que eu precisava de mais, eu sabia que tinha espaço para muito mais, que aquela Dani que estava lá no Brasil, já desbravando tanta coisa interessante na carreira, eu podia desbravar tantas outras coisas também, pessoalmente, não só na carreira. Então, eu quis dar essa oportunidade de vir para cá e recomeçar. Só que o recomeçar não é fácil e também não é para todo mundo, né? Sim. Todo mundo que é importante. Acho que todo mundo sente a pressão do recomeçar. Porque você pensa muito na questão das falhas também, né? Porque você passa por tantas fases aqui. Tem a fase da excitação, da alegria, né? Poxa, tô nos Estados Unidos, que loucura, que maravilha, sonho realizado. Mas aí depois de um mês você começa a perceber, e as contas estão batendo, será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Será que eu vou ter dinheiro suficiente? Será que o meu real vai sobreviver esse dólar? Acho que é a fase mais curta, né? É a fase mais curta, né? Essa fase da euforia é a fase mais curta que a gente passa, né? É verdade. Ela só é inicial, né? Só nas primeiras semanas que você tá, nossa, que lindo esse lugar, meu Deus, como que eu não vim pra cá antes? Tudo brilha nos olhos,
Fica você fica naquela deslumbrado. euforia mesmo. Mas aí depois, quando você começa a perceber, o aluguel tá vencendo, a escola tá vencendo, tem que pagar isso, tem que comprar livro, tem que fazer aquilo, tem que comprar comida, tem que pagar, tem que ter um carro, porque se não tiver um carro, você não consegue se locomover, tem que pagar gasolina, tem que ter seguro. E daí, quando você começa a calcular, você diz, meu Deus, mas aonde foi meu dinheiro? Exatamente. Aí é onde que fica caro. É difícil. E aí, é aí que te dá aquele status, não, peraí. Estou num outro país, eu resolvi recomeçar, resolvi começar uma vida nova. Então, é isso, tem as dores e as delícias de morar nos Estados Unidos, vou ter que encarar. Ou eu deixo as dores serem muito maiores, ou eu faço das dores a força necessária para continuar lutando aqui. Exato. Então, eu decidi a segunda opção, usar das dores como força para continuar lutando. Porque quantas vezes eu lembro que, naqueles dias que todo imigrante passa por isso, eu não estou dizendo que a minha história aqui é uma história, nossa, a história dela, não, gente. Com certeza tem pessoas aqui nesses Estados Unidos, imigrantes, que têm histórias muito piores, assim, histórias realmente, olha, de resiliência mesmo. Sim. Mas eu lembro muitas vezes de olhar no espelho quando o dia não tinha sido aquele dia bom, porque faltou dinheiro para pagar a conta do telefone, você precisa do telefone para poder fazer os teus corres aqui nos Estados Unidos. Eu nunca esqueço que eu olhava no espelho com vontade imensa de chorar, e eu segurava o choro e dizia assim, não dá para chorar, aqui não tem tempo para se chorar, eu tenho que achar a solução, porque se eu ficar chorando, eu vou ficar só amargando o problema, e a solução para o problema, onde é que está? Ou pelo menos encontrar, né, alguma forma de solucionar, nem que seja temporariamente, o meu problema. Então, muitas vezes eu tive que enxugar as lágrimas e persistir naquilo que eu acreditava. E bem voltando a essa época, né, Dani, jornalista no Brasil, Dani, depois quando comecei meu canal aqui nos Estados Unidos, eu comecei com esse propósito, porque eu sabia dentro de mim que, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, o que faltava para eu conseguir chegar em muitos objetivos era informação, porque ninguém compartilhava informação. Se você perguntava, a pessoa, eu não sei, já estou aqui há tanto tempo, eu estou fazendo isso aqui, eu estou do jeito que está, estou elevando. E você perguntava para a pessoa, não, isso aí não existe, isso nunca aconteceu, imagina, visto de trabalho, tira isso da cabeça, minha filha. Não dá certo, é muito difícil, né? Escutamos muito isso, acho que em todo lugar. E você vê que as pessoas desencorajavam muito os imigrantes a procurarem informações que pudessem ajudar elas na questão imigratória aqui. Então, o meu canal, eu pensei, não, eu não vou fazer isso. Eu acho que não tem por que eu desencorajar. O que eu preciso é mostrar para as pessoas as opções e trazer informação responsável. E aí elas tomam a melhor decisão. Elas querem ir estudar? Quero estudar porque eu quero fazer um OPT depois, ter uma autorização de trabalho, aperfeiçoar minha carreira. Ou quero um visto de trabalho porque eu já tenho uma profissão XYZ no Brasil, eu quero aperfeiçoar, quero ter uma experiência internacional. Ou eu quero chegar no Green Card, mas quais são os tipos de Green Card? Então, eu comecei a trabalhar muito nessas informações no início do canal, né? Justamente para poder mostrar para o imigrante que, não existe só uma forma de morar nos Estados Unidos. Existem outras formas, dá para se pensar em outras formas. Não é impossível, como vocês imaginam. É difícil, porque legalizar nos Estados Unidos não é fácil. É uma jornada que pode demorar, é burocrático, mas ela não é impossível. Não é. Se você souber quais são as categorias que você pode aplicar para um visto de trabalho, um green card especificamente, e você ir atrás disso, você melhorar o seu perfil para chegar nesse objetivo, você consegue. Então, foi um trabalho árduo mesmo, né? Começar devagar. Primeiro, colecionar todas as minhas dores, toda a falta de informação que eu tive e transformar aquilo num produto que pudesse chegar para as pessoas para que elas não passassem pelo que eu passei, assim como muitos passaram também. Sim. Que bom que tem, né, temos aqui o EPA Podcast e vários outros brasileiros que vêm trazendo essas informações e mais clareza. Nós lembramos bem quando nós chegamos aqui que teve realmente muita repetição dessa conversa, né, do não, e o não, pra gente é difícil aceitar. Exato. Nós já viemos com o não desde o Brasil, então... Pra gente, nós somos muito resilientes. Então a gente acredita que o não, ele nunca necessariamente tem que ser um não. Não é a resposta final. Não é a resposta final. Então a gente persistiu bastante e também na hora de fazer o podcast, né, na hora de abrir o EPA, né, de fazer essa comunidade EPA acontecer, né, nós chamamos vários amigos e na primeira reunião que nós montamos, nós recebemos não de todo mundo, porque no final ali, a primeira reunião que nós fizemos, tinham só eu e a minha esposa, só eu e a Milka. E nós convidamos várias pessoas, né? Recebemos o não de todo mundo praticamente, porque no dia, na hora, não apareceu ninguém. Mas isso não foi um empecilho pra gente. A gente poderia simplesmente ter jogado a toalha do lado e falado, não, então não vai dar certo, ninguém quer vir, a gente não vai fazer. Mas é questão de persistir e entender que as coisas, quando elas comungam pro bem, elas sempre acontecem, ou mais cedo ou mais tarde. É verdade. Então, conta um pouquinho mais pra gente sobre o que você faz hoje aqui nos Estados Unidos, né? Hoje você tem a empresa que é uma empresa especialista em ajudar pessoas que querem seguir na sua carreira, especializar sua carreira aqui nos Estados Unidos, empresários e empreendedores também a abrir o seu business, fazer o seu negócio aqui de forma mais assertiva, de forma legal, de forma mais, digamos que uma forma correta, né? Sem tentar fazer as coisas de uma forma ilegal, né? Para isso você tem a empresa hoje. Como que foi o começo dessa carreira? Tudo isso que você gerou para começar já a trabalhar em cima
dessa especialização que a sua empresa tem hoje? Só um adendo é que eu já ouvi um vídeo da Dani, ela dizendo que começou a empresa dela do zero. Do zero, com né? $0, né? Pouco a pouco foi crescendo, que é muito, muito parecido com muitas histórias sim. americanas, brasileiras, imigrantes. Conta pra gente, Dani. Conta pra gente, Dani. $10, né? Porque a única coisa que eu tinha era dinheiro para comprar o domínio. Na época. Então era isso. Era comprar o domínio, daí eu peguei mesmo o meu ex-cunhado, ele manjava muito de fazer sites e tal, e eu perguntei para ele, me diz assim, qualquer plataforma que eu possa desenvolver meu próprio site. Ele falou, ele tem aqui o Squarespace, você pode comprar um domínio, você mesmo faz seu site, não é fácil de lidar, um pouco complexo, mas eu acho que você pega. Eu falei, não, é isso, eu vou fazer meu próprio site. Então eu só tinha, era a Dani, a vontade, o sonho, o site $10. Muito bom. Eu comecei, e na verdade o começo foi um pouco, não foi algo que eu planejei. Sou bem sincera em dizer. A empresa especificamente, né, a Dani profissional, a Dani empreendedora, nasceu mesmo da necessidade de entender que as pessoas precisavam de um ponto de alguém que elas pudessem confiar tanto nas informações como no próprio processo para poder fazer essa imigração de forma responsável para os Estados Unidos. Então, foi através das pessoas questionando, Dani, como que eu faço para validar meu diploma? Dani, como que eu faço para conseguir essa licença? Onde que eu vou? Dani, se eu quiser abrir uma empresa, o que que eu faço? Dani, se eu quiser tirar o visto de estudante, como é que eu faço? Como que eu encontro escolas de inglês? Como eu encontro universidades que ofereçam OPT? Como que eu encontro vistos de trabalho, empresas que patrocinam vistos de trabalho? Então foi nesse sentido, né? Foi nesse sentido que eu entendi que eu precisava realmente condensar tudo isso para poder ajudar o máximo de pessoas que estavam buscando esse objetivo. Não foi fácil, não foi fácil, mas estamos aí com 8 anos já de empresa. Uau, muito parabéns, bom, parabéns. Muito bom. Trabalhar em cima dessa necessidade que é visível, né, na nossa comunidade. Né? As pessoas chegam aqui meio que... Ao mesmo tempo que eu trabalho, que eu tenho também, né, a empresa que faz tudo isso, uma coisa que eu nunca abri mão foi de oferecer as informações gratuitamente. Por mais que eu tenha uma empresa que presta o serviço, que fala, nós conseguimos fazer isso, eu sempre mostro para as pessoas no meu canal, se você quer fazer sozinho, ou você quer ter um entendimento de como que funciona, aqui está a informação é gratuita. Eu nunca cobrei no meu canal para ter informação. Lá as pessoas encontram informação de A a Z, sobre todos os tipos de vistos, como que faz, empresas que aplicam para vistos de trabalho, como que faz para questão de licença, validação de diploma, então tem toda a informação gratuita ali. Então, isso é uma coisa que eu sempre pontuei muito na minha carreira. Por mais que eu tivesse uma empresa que pudesse ajudar essas pessoas, a informação gratuita e responsável estaria ali disponível publicamente para todo mundo. Isso é muito bacana. E é por isso que a gente te segue, né? Essas informações são sempre maravilhosas. Sim. Agora me diz uma coisa, Dani, o que te motivou a ajudar os imigrantes a conquistarem um espaço aqui no mercado americano? Simplesmente porque eu ficava pensando, se eu consigo chegar nesse objetivo, por que também não ajudar as pessoas a chegarem nesse objetivo também? Boa. Eu vi que, pelo menos na minha época, né, alguns anos atrás, o que me deixava insatisfeito com a vida nos Estados Unidos era que as pessoas seguravam as informações para elas, né? Tipo, não diziam, como que eu faço para conseguir chegar numa autorização de trabalho com visto de estudante? Ninguém te dizia. As pessoas diziam, não, aqui a gente trabalha de delivery, aqui a gente trabalha na limpeza, aqui a gente trabalha disso. Tá, beleza, a gente sabe que isso é sempre difícil, a gente vai ter que trabalhar no que tiver que trabalhar, fazer voluntariado no que tiver que fazer voluntariado, na verdade, claro. Né? Exato. Mas... se a gente quiser chegar numa autorização de trabalho, como que faz? Ninguém sabia ou não compartilhava essa informação. Então, eu entendi que era uma necessidade eu entender o processo e poder repassar isso para todos, para que as pessoas tivessem acesso a essa informação. Eu acho que o acesso à informação hoje, continuando trabalhando com informação de imigração, para mim a importância é saber que as pessoas estão tendo acesso à informação confiável, responsável, principalmente, acho que isso é mais importante, e tendo conhecimento. Porque se não tiver alguém ali informando como as leis funcionam ou como um processo funciona, as pessoas vão continuar caindo em golpes na internet. Sim. Em golpes de pessoas que, não, eu faço a sua autorização de trabalho, o formulário é esse, você me paga isso. Aí a pessoa, agora, com o conhecimento que ela tem, porque ela acessa as informações gratuitamente, ela consegue questionar, mas espera aí, para eu conseguir ter uma autorização de trabalho em cima de um processo, vamos supor, eu estando fora de status aqui, para eu conseguir uma autorização de trabalho, eu preciso ter algum processo imigratório para isso. Qual é o processo imigratório que você está aplicando? Porque até então as pessoas, muitos não sabiam. A pessoa chegava, não, eu consigo sua autorização de trabalho. Beleza. O que o imigrante mais quer nesses Estados Unidos? Sim, autorização de trabalho. Exatamente. Uma autorização de trabalho. Se a pessoa oferece isso para ele, não, eu cobro de você 2.000, 3.000 para conseguir uma autorização de trabalho. E o que me incomodava muito é que as pessoas chegavam para mim e diziam assim, nossa, eu abri um processo para ter uma autorização de trabalho, eu falei, mas qual processo? Eu não sei. Mas como você não sabe o processo migratório? Não, é só uma autorização de trabalho. Não, gente. Não existe só uma autorização de trabalho sem ter um processo por trás dessa autorização de trabalho. Então, a pessoa fez um processo para você. Qual foi esse processo? Não tem a mínima ideia. Daí, quando a pessoa vai atrás, descobre que está num asilo. Mas sabe que não tem um processo de asilo. Vazar, porque não tem provas. Não tem nada. Então,
A pessoa você vê num limbo. Peraí, mas como assim? A pessoa me colocou num processo de asilo e não me disse que eu estava no processo de asilo, e muito menos que um processo de asilo tem 90% de ser negado se não tiver uma boa base, boas testemunhas também, né? Nesse sentido. Provas, né? Sim. E aí, provas, enfim. Tudo. Aí você começa a perceber que falta realmente conhecimento do imigrante, porque quando ele tem conhecimento sobre o processo, ele consegue questionar o advogado que está fazendo, ou o profissional, enfim, ele vai questionar, mas como é o processo? Aonde está meu número de protocolo? Aonde você acompanha meu caso? Qual tipo de caso que eu tenho? Mas quais os critérios que me fazem ser elegível para esse processo? Então, compartilhar informação e ajudar a comunidade a entender os processos imigratórios torna essa comunidade menos vulnerável a golpes ou até mesmo, né, pessoas praticando trabalhos que não condizem com a realidade, né? Exato. Enfim. Trabalhos, assim, de forma golpista, né? Posso dizer dessa forma. Porque, assim, as pessoas, elas oferecem de má índole mesmo, né? Para ganhar dinheiro ali e, coitado, tá ali trabalhando ali, uma na limpeza, o outro na construção ali, 7 dias por semana, quase 16, 17 horas por dia ali, o cara tá numa correria danada, ele não é aquele tipo de pessoa que, de certa forma, tem um tempo para se ir atrás das informações, buscar as informações de uma forma mais, né, profunda, de uma forma mais questionável. Então, muitas pessoas utilizam, né, disso como um gap, né, para poder aproveitar das pessoas, principalmente quem não tem muito conhecimento. Quem tá nessa condição quer realmente pagar para estar legal, né? Entra meio que numa fase de desespero, né, para poder conseguir ter essa, né, autorização de trabalho, ter a documentação, principalmente agora nessa época, né, Dani, que a gente está com toda essa euforia de imigração, bateu forte aí toda esses movimentos que o governo está fazendo, as pessoas ficaram cada vez mais desesperadas, né? E essa questão que eu acho que é mais importante também, fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo nesse novo governo, para elas poderem tomar a melhor decisão delas, porque também, eu estou apavorada com o que está acontecendo. Calma, antes de apavorar, entenda o que está acontecendo. Exato. O que está acontecendo? O que eles estão promovendo? Quem eles estão de fato, né, na lista de prioridade? Quem são os que vão ser deportados primeiro? Mas se eu não tiver mandado de deportação, eu posso ser detido? Pode, mas sabe que você tem ainda esse argumento que você pode utilizar, né? Você pode pegar um advogado de imigração e defender você num tribunal de imigração, por exemplo, em relação ao seu caso, dependendo do tempo que você estiver aqui. Então, hoje as pessoas, por mais que eu vejo que nós estamos nesse movimento realmente tenso de imigração, né, nesse atual governo, o importante é as pessoas se informarem, entenderem o que está acontecendo, para não cair em desespero e também não cair na mão de pessoas que vão só tirar dinheiro delas também. Exatamente. E vem cá, Dani, existe algum setor que são mais favoráveis para imigrantes começarem os seus negócios aqui no país? Depende muito também do foco e do tipo de visto que a pessoa vai utilizar, né? Porque o imigrante que vai começar aqui, por exemplo, ele vai ter que ter um processo imigratório. Mesmo empreendendo, ele vai precisar de um processo imigratório. Então, dependendo qual for o processo imigratório, ele vai ter os desafios da empresa aqui. Vou dar um exemplo. Por exemplo, os vistos de negócios como o E1 e o E2, que valem, né, para pessoas que têm cidadania de países com tratado comercial dos Estados Unidos. Por mais que não exista um valor mínimo de investimento para essa pessoa empreender e trabalhar no seu próprio negócio aqui, esse investimento ele vai ter que ser coerente com o tipo de negócio. Então, esse imigrante vai ter que entender que ele vai ter que fazer um business plan nesse local que ele pretende abrir esse negócio. Esse business plan vai mostrar para ele, por exemplo, qual vai ser o investimento que ele vai precisar ter, qual vai ser o custo que ele vai ter, para a gente direcionar qual que de fato vai ser o investimento total que ele vai precisar fazer naquele tipo de negócio, né? Então, empreender para o imigrante tem um desafio um pouquinho maior do que alguém que é americano e empreende no seu próprio país, que é a questão imigratória. Antes dele empreender, ele vai ter que entender qual o processo imigratório que ele vai utilizar para esse empreendimento. Mas eu não quero um processo imigratório. Eu só quero abrir um negócio nos Estados Unidos, mas continuar morando no Brasil. Acontece isso também, né? De pessoas quererem abrir negócios aqui, mas continuarem morando no Brasil. É diferente, que daí você não precisa de um processo migratório para isso. Você vai ter uma equipe que vai gerenciar essa empresa nos Estados Unidos e você vai ter participação de lucros, por exemplo, nessa empresa americana. Então, tudo vai depender do objetivo do cliente, na verdade. Se ele quer um processo migratório ou se ele não precisa de um processo migratório. E se ele precisar de um processo migratório, ele vai ter as implicações desse processo migratório no empreendimento que ele foi fazer aqui também. Sim. Porque uma coisa que a gente também tem que levar em consideração, agora, voltando lá nos meus vídeos de 2017, né, bastante tempo atrás, quando a gente falava em abertura de empresas, muitas pessoas falam assim, nossa, mas então é só abrir uma empresa e trabalhar para a sua empresa que tá tudo certo. Naquela época, a imigração não questionava isso, né, então as pessoas podiam abrir um IAN, podiam ter um Tax ID, abrir uma empresa, que a imigração não fazia os questionamentos em relação a quem é que está trabalhando na sua empresa, é você que trabalha, viola. Não existiam esses questionamentos no início. Isso lá em 2017, 2016, esses questionamentos quase não existiam. Não que a imigração não pudesse questionar, ela pode, até porque ela tem autoridade para isso. Mas ela não fazia esses questionamentos pontuais. Tanto é que vocês devem saber de milhões de imigrantes que conseguiram se legalizar aqui através de um EB1, EB2, EB3, tendo empresa aberta aqui, sem funcionário, sem nada. Exato. Né? Hoje, a imigração está diferente. Hoje é completamente, a análise que eles estão fazendo vai muito diferente das análises lá de 2017, 2018. Hoje, se a pessoa tem um Tax ID, uma empresa aberta, hoje a imigração questiona. Quem são seus sócios? Qual a sua participação? Você trabalha nessa empresa? Me mostra que você não trabalha.
Me mostra qual é o faturamento da empresa. Me mostra que você se mantém com esse faturamento ou com seus recursos próprios do seu país de origem. Por que você abriu uma empresa não tendo funcionários? Quem é que trabalha? Então, eles já começam hoje a mostrar mais as violações do que anteriormente. E com esse novo governo agora, a preocupação também vai para os green cards, né? Porque, querendo ou não, quem pegou a época de ouro do green card, seja um EB2 ou um EB3, muitos nem por entrevista passaram. Receberam o green card direto em casa pelo correio, nem tiveram entrevista. Então, foi muito mais simples. Hoje, a galera que está aplicando já está tendo um escrutínio muito maior. Hoje as entrevistas estão mais focadas em questão para saber se a pessoa, como ela se manteve aqui, se ela violou, como que ela encontrou essa empresa, se não foi fruto de fraude ou favorecimento de vaga. Então, hoje a imigração está muito mais em cima. E qual é o meu receio? Agora falando do momento atual que a gente vive, né, em relação à imigração. O meu receio, na verdade, é como eles estão demitindo tantas pessoas do departamento do governo mesmo, por questão de diminuir custos, né, do próprio governo, diminuindo esse número de funcionários. Para mim, tem uma questão que levanta uma preocupação. Para eles demitirem funcionários, sabendo que a gente está com esse backlog aí gigante, né, de processos ainda pendentes na imigração dos Estados Unidos, a gente está falando de milhões de processos pendentes, não é 1.000, não é 2.000, são milhões, Sim. né? Então, estão demitindo esse número tão grande de funcionários em várias agências do governo, para mim, só tem uma questão que vai envolver nisso. Inteligência artificial. Eles vão substituir, provavelmente, muita mão de obra humana por inteligência artificial. Mas aí, qual é o risco que a gente tem na questão da inteligência artificial? Talvez vamos ter mais requests for evidence, mais pedidos de evidências, vamos ter talvez mais NOIDs, que são notificações de intenção de negativa, vamos ter um escrutínio muito maior, porque a inteligência artificial ela não é 100% correta também, então ela também pode cometer erros, ou seja, podemos ser mais negativos de processos imigratórios. Então, a minha preocupação é como o governo pretende fazer esse ajuste, substituindo o humano pela inteligência artificial, sem prejudicar esse imigrante que está buscando as vias legais. Sim, aí já cria uma incógnita bem forte, né, em relação a tudo isso, né? Porque aí o imigrante vai precisar ser bem detalhista, bem estratégico em relação às suas estratégias de legalização, né? Fazer tudo direitinho. O plano A, o plano B e o plano C. Plano C, exato. Se antes o imigrante tinha um plano A, não, peraí, vou aplicar aqui para um EB3, é meu plano A, vai dar certo, vou conseguir esse documento. Beleza, antigamente você tinha um plano A e você corria atrás do plano A até fazer ele concretizar. Hoje, ele tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. Porque se o A falhar, ele vai ter que correr para o B. Se o B falhar, ele tem que ter um C. Então, hoje o imigrante tem que ter mais planos, na verdade. E eu creio que uma contratação de profissionais que realmente vão ajudar ele a trabalhar em cima desses planejamentos, né? Pessoas que realmente têm índole e que saibam trabalhar, né, Dani? Porque sair fazendo... Perdão? Você fala o governo? Não, eu digo a contratação de advogados, né, de especialistas que realmente possam ajudar de uma forma assertiva e de uma forma que realmente encaixe nas exigências do governo, né? Sim, os imigrantes vão ter que ficar mais atentos na hora de escolher o profissional, que vai cuidar do caso deles. É lógico, vem os oportunistas, né? Vem todas aquelas pessoas que, aproveitando a oportunidade e essa euforia e todas essas exigências do governo, vem aqueles profissionais, né, entre aspas, apresentando soluções, né, e apresentando, né, o seu trabalho, mas são profissionais que não estão 100% em relação ao cliente, a favor ao cliente, que não estão 100% muitas vezes preparados. Né? E eu creio que vai ser muito importante a pessoa saber escolher de fato profissionais que realmente façam o seu papel no trabalho, na entrada ali do processo do cliente, em todas essas... Na verdade, a pessoa tem que estar muito mais consciente sobre o processo que ela pretende entrar, porque antigamente as pessoas entravam em qualquer processo. Não, peraí, fiquei sabendo que existe o EB2NW, eu tenho ali 3 critérios, beleza, vou entrar. Ah, não, fiquei sabendo que existe o EB3 Skilled, vou entrar. Não, tem o EB3 Unskilled, vou entrar. Hoje as pessoas vão começar a pensar muito bem antes de escolher qual processo migratório elas vão iniciar. Porque elas sabem que vai ter um investimento, mas pode ter uma negativa também. Então você tem que estar muito certo de que você está investindo no processo certo. Por isso você tem que entrar no canal da Dani, segui-la, acompanhar, dar o like lá, fazer a subscrição lá, fazer a inscrição, para você ter essas informações. Se você não tiver essas informações, você vai ficar perdido e vai aplicar para qualquer tipo de visto e não vai funcionar, né, Dani? Então tem já fica a dica. Já fica a dica já, viu? Já porque a gente está aqui com uma especialista, uma pessoa que sabe o que está fazendo, ela trabalha em cima disso, é uma pessoa que traz muitas informações. Vocês não sabem o quão difícil foi gravar com essa mulher. Pegar essa mulher aqui e pôr ela sentada para gravar com a gente, porque ela é super busy. Super busy. Então, com certeza é muito proveitoso você seguir ela e seguir todas as dicas que ela dá, né, Dani? Minha querida, me fala uma coisa, a sua opinião, você que é uma pessoa super informada e sempre, a gente sempre te acompanha porque você tá sempre ali na pontinha da informação ali, já preparada. Como que tá essa questão? Madruga, acho que a gente tá tendo uma interferênciazinha. Você pode olhar pra gente, por favor? Como que fica essa questão do imigrante, né,
depois no seu ponto de vista, né, depois de todo esse caos que teve aí dessas primeiras semanas de governo, empreender, abrir uma empresa, né, fazer o seu negócio aqui, tá mais difícil, tá um pouco mais complicado? O que você acha em âmbito de toda essa novela que a gente está passando com o novo governo? Empreender, para mim, continua igual. Eu ainda não vi nada de diferença entre o governo anterior a esse governo na questão de empreendedorismo. Para abrir empresa, continua tudo igual. Para manter uma empresa, porque abrir empresa todo mundo abre, né? Agora, manter uma empresa, a gente sabe que não é fácil. Agora, o que a gente espera nesse governo atual, principalmente na questão de quem é empreendedor, é cortar as taxas, né? Cortar os impostos de quem é small business, né? Principalmente, porque a gente também, querendo ou não, a gente vem de um aumento de impostos também absurdo, também, né? Sim. Principalmente em questão, não só federal, mas dependendo do estado, você também tem as suas taxas do estado. Por exemplo, eu moro na Califórnia, as taxas da Califórnia são taxas mais altas também. Então, querendo ou não, a gente tem que ajustar tudo isso. Quando você é empreendedor, você tem que ajustar toda a questão. Taxas do seu estado, mais taxas federal. Então, o que a gente espera é realmente, talvez, ter uma diminuição dos juros também para quem quer buscar financiamento para abrir seu próprio negócio, porque a gente sabe que também os juros estavam muito altos e isso acabou afastando muitos empreendedores de buscarem financiamentos, até mesmo para superar perdas de uma pandemia, por exemplo, né? Exato. Porque a pandemia, querendo ou não, a gente teve muitos, quem teve incentivo e conseguiu utilizar isso durante a pandemia, conseguiu ter um respiro ali, né, em função desses incentivos, mas eles foram temporários. Depois disso, veio os incentivos que tinha que ter contrapartida, enfim, e os juros estavam muito altos. Então, o que se espera é talvez um pouco mais de incentivos a small business também, porque muitas pessoas querem investir no seu próprio negócio e muitas vezes a questão de falta de acesso a um financiamento com juros mais baixos acaba complicando bastante, ou muitas vezes para você manter um negócio pós, né, uma recessão, ou até mesmo a estabilidade financeira, conforme a gente veio passando nesses últimos anos, pós-pandemia também. Então, o que a gente espera mais são essas ações especificamente. Por enquanto, eu não vi nada de diferente nesse cenário mesmo, né, do empreendedorismo mesmo para quem quer abrir uma empresa, uma pequena empresa, mas é claro, também a gente tem que levar em consideração que nós estamos com menos de 2 meses ainda de governo. Pode ser que a gente tenha ainda mudanças, né, anúncios em relação a esse sentido, então a gente tem que ter calma também para poder esperar essas mudanças. Por enquanto, que a gente ouve muito é a questão imigratória, porque ele falou desde o início que ele ia bater em cima disso, né? Desde o dia primeiro, né? Então, acaba, querendo ou não, sendo o assunto mais discutido neste momento, que é imigração, guerra, né, entre os aliados e inimigos dos Estados Unidos, que a gente está ouvindo bastante também. E basicamente isso, porque querendo ou não, ainda o custo de vida mesmo, o supermercado, a gente ainda não sentiu completamente ainda o impacto. Pelo menos eu não senti ainda o impacto. Vocês sentiram? Bom, aqui a gente não sentiu também, não. Assim, é muito. A gente sabe que os estados são muito independentes, né? E a Califórnia, principalmente, né? Bem independente das coisas que. Bem independente. Mas assim, a gente, como o Utah tá num ranking de estado bem em crescimento, em desenvolvimento e bem autossustentável. A economia de Utah é bem autossustentável, então a gente não sentiu essas mudanças assim no governo. A gente sabe que mais para o sul, alguns estados já começaram a ter um certo aumento de inflação, começaram a sentir questões de custos, né? Mas aqui a gente está mais tranquilo. Que é no centro ainda está mais tranquilo. E é algo assim que... Eu espero que a gente tenha notícias boas nessa questão também para os pequenos empreendedores, né? Porque é uma parcela muito grande. Se a gente for pensar, os imigrantes têm uma parcela muito considerável, né, no empreendedorismo aqui nos Estados Unidos. Muitas empresas começaram através de mãos de imigrantes. Hoje são grandes empresas que faturam bilhões de dólares, mas começaram nas mãos de um imigrante, né? Mas começaram pequenininhas, assim. Então, se você conseguir também trazer incentivo para os imigrantes que buscam, de alguma forma, investir, né, e apoiar a economia americana, por que não? Eu fico pensando, assim como inventaram o Gold Card para quem quer investir 5 milhões de dólares, por que não inventa o Silver Card, ou até mesmo o Bronze Seria ótimo. Card, que é um empreendedor que também quer investir, também quer ter uma oportunidade de ficar aqui nos Estados Unidos, legalmente investindo e contribuindo com a economia. A pouco pode ser até mesmo sei lá, algum cartão diferente, pode ser com menos privilégios, mas só de você ter uma possibilidade daqui a pouco. Não, você é small business, você é um pequeno empreendedor e você quer empreender aqui, vamos supor, você empreende aqui, você tem que demonstrar que você teve um faturamento mínimo de pelo menos, sei lá, 150 mil, 200 mil dólares no ano. Vou dar um exemplo, né? E aí nós vamos te dar uma permissão temporária para você continuar morando aqui, e se em 5 anos de negócio, o negócio continuar mantendo, você pagando impostos, gerando empregos, e chegar num faturamento, vou dar um exemplo, né? Um faturamento aí de 2 milhões, 3 milhões no ano, você vai ter direito ao green card. Isso seria o sonho, né? O sonho de muito imigrante. Isso aí com certeza seria algo que iria ajudar demais. Porque a gente sabe que, né, assim, eu tenho um envolvimento nesse mundo, né, de empreendedores, e a gente tem muitos amigos, muitos conhecidos, muitas pessoas que a empresa ela só não cresce mais porque ela tem certas restrições.
por ser empresa de imigrantes, né? Ou por a pessoa não ter todas as documentações necessárias para ela seguir adiante. Então a empresa ela fica estagnada. É uma empresa muito boa, faz tudo, né? É uma empresa que dá um resultado muito bom, que muitas vezes uma empresa que gera muito mais lucratividade e taxes do que outras empresas que são de pessoas daqui, mas sentem essa restrição do governo, né? E ficam ali empacadas, né? Poxa, se eu tivesse um pouquinho mais de consideração do governo, conseguiria fazer com que a minha empresa duplicasse ou triplicasse o faturamento e, consequentemente, também a geração de empregos, né? O pagamento de taxes, lógico, de impostos. Coloca um goal, né? Por exemplo, a pessoa, não, você quer empreender aqui, beleza. Qual é o valor de investimento inicial que você tem? Meu valor de investimento inicial, vou dar um exemplo, $50 mil, tá? É o valor que eu tenho para investir nesse primeiro momento. Beleza, então você vai ter o que a gente chama de Iron Card. Iron Card, que é o cartão de ferro. Que não é gold, não é silver, não é bronze, não é nada. Mas é um Iron. Exato. Nossa, aí você vai investir isso, você vai ter uma permissão temporária, mas você vai ter que nos prometer que esse faturamento vai dobrar em 2 anos. Você tem que ter um faturamento mínimo de 150 mil para a gente continuar renovando a tua permissão para trabalhar no seu próprio negócio e morar legalmente nos Estados Unidos. Não é brincar, é só uma permissão. Mas que está dentro desse negócio. Em 5 anos de negócio, se o negócio mantém 5 anos, e você comprovar que você tem mais de 2 milhões de faturamentos na sua empresa, você vai ter um privilégio de um green card. Imagina. Seria um sonho. Nossa, não custa nada sonhar, né? Vamos sonhar. Entendeu? Já que ele quer tanto trazer investimento, empresas aqui, eu daria ideia, assim, não dispensão do Gold Card, porque vai ter gente para isso também, vai ter pessoas, né, com investimentos superiores a 5 milhões para tentar ter o Gold Card, apesar que eu sempre digo que a pessoa rica que quer tirar o Green Card, hoje está em 1,8 milhão, né? Então, querendo ou não, para ele não é nada, para quem tem 5 milhões, 1,8 milhão não é nada. Exato. Mas ajudar também aquele pequeno, que também quer vir para cá, também quer gerar emprego, quer ajudar a economia americana e quer ter uma permissão para trabalhar e quer também contratar pessoas, né? Fomentar a economia. Daqui a pouco o próprio imigrante contratar o americano que está desempregado. Exato. Enfim, são questões que se eu pudesse dizer um dia, Dani. Quem sabe pensa também nessa categoria, os pequenos empreendedores que também querem aí começar seu negócio, dá uma oportunidade, coloca regras, porque tudo tem que ter regras. Tem que ter regras, exato. Colocando regras, a pessoa sabendo que ela tem que chegar nesse objetivo, ela vai se esforçar para isso. Se ela não chegar, ela vai ter o visto cancelado, assim como acontece em qualquer outro processo migratório, quando a pessoa não cumpre os requisitos do visto dela. Exato. Exatamente. Nossa, isso é... Logo, Dani. Logo, dia. Vamos torcer para que a Dani possa levar essa informação. Esse dia vai chegar. Logo. Esse dia vai chegar logo. Com esse trabalho maravilhoso que você faz, com certeza, esse dia vai chegar e a gente vai conseguir... Nossa comunidade brasileira vai conseguir ter voz nesse país, com certeza. A comunidade latina tem uma voz muito forte no país. Verdade. Né? E a comunidade brasileira, nós brasileiros somos empreendedores extraordinários. A gente pensa fora da caixinha, a gente tem um potencial enorme, né? Mas muitas vezes a gente não consegue e também não sabe, né, trabalhar de uma maneira em que a gente consiga ter essa relação de voz forte aqui, né, no mundo de imigrantes aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que esse país é construído por imigrantes, que é construído por uma base muito forte de pessoas que realmente são trabalhadoras, que realmente querem ter uma oportunidade melhor de vida. E acho que cabe a gente só nos empenhar um pouquinho mais, escolher mais informações, né? Seguir o EPA Podcast, seguir o canal da Dani Azeredo lá no YouTube, né? Para estar cada vez mais informado e fazer as coisas da maneira mais certa e assertiva possível. É isso né? aí. Dani, vamos falar um pouquinho mais. Eu tenho uma outra perguntinha para você. Quais são as ferramentas que você hoje, né, com todo esse conhecimento que você tem em relação à imigração, a governo, política, né? Quais são as ferramentas que você indica para as pessoas terem uma melhor assertividade na hora de empreender aqui nos Estados Unidos? Terem um pouco mais de foco, falar assim, não, eu preciso dessa ferramenta, eu preciso ir por esse caminho e ter um pouco mais de assertividade na hora de empreender. Bom, no meu caso, vou usar o meu exemplo, né? No meu caso, o que fomentou o meu empreender aqui nos Estados Unidos foi ouvir as pessoas, ouvir a necessidade delas. Porque muitas vezes a gente quer empreender, a gente tem uma ideia, mas muitas vezes aquela ideia, ela de fato não sacia todas as necessidades que a pessoa precisa. Então, eu acho que o primeiro ponto é ouvir o que as pessoas... você quer empreender neste ramo. Beleza, vou ouvir pessoas desta área que estão necessitando de alguma coisa nessa área, qual é a necessidade que elas precisam. Porque eu acho que o primeiro ponto para você conseguir pensar num produto que possa ser um sucesso, que possa ajudar, é entender o propósito desse produto. Qual é o propósito dele? Você está escutando as pessoas para entender o que elas precisam para poder definir o propósito do produto? Porque todo produto tem que ter um propósito. Sim. E tem produtos que o propósito vai ser temporário, vai ser de curta duração, mas vão ter outros produtos que eles vão ser de longa duração. Qual é o tipo de produto que você está focando? De curta ou de longa duração? E não tem problema focar no de curta duração, desde que você tenha um propósito com ele. Sim, exato. Muito bom. Muito obrigado, Dani. Então, obrigada pelas dicas.
Olha essa dica valiosa aí. É o que a gente sempre fala nas nossas reuniões, né? Nós fazemos reuniões e workshops, reuniões de network também, né, Milka? Exato. Então, assim, a pessoa precisa focar no propósito do produto dela ou do serviço dela, né? Entender a necessidade que o público precisa que seja sanada e o que o produto ou serviço dela vai oferecer para sanar essa necessidade, né? Tem mais a ver com o outro e não consigo, né? E tem que entender também que todo produto vai ser mutável, ele sempre vai passar por melhorias também. Exato. Você não vai fazer um produto e vai estagnar naquele produto a tua vida inteira. Não, você vai melhorar aquele produto. Ele deu certo, fez sucesso por um período, estagnou nas vendas, agora o que eu faço? Continuo vendendo, já que é o produto que mais deu certo? Você vai vender, mas você vai melhorar ele. Porque melhorando, a chance de você ter crescimento nas suas vendas é muito maior. Então você tem que entender também, no momento que você está, entender, meu produto está de fato entregando tudo que ele precisa entregar, ou ele começou a deixar de entregar justamente porque ele já está há muito tempo no mercado e eu tenho que melhorar ele. Então você tem que estar sempre em constante evolução também, como empreendedor. Porque senão, se você começa num produto e vai querer viver a vida inteira aquele produto, você vai estagnar em algum momento. Exato. Você vai estagnar. E aquele produto, ele vai passar por uma evolução. Vai ter outras empresas que vão trazer produtos melhores, com uma tecnologia mais avançada, ou um serviço mais avançado, enfim. Se você não entender que você também precisa evoluir junto com a sua empresa, você vai morrer na estagnação. Vai morrer na estagnação e as suas vendas vão acabar diminuindo, isso vai impactar no faturamento da sua empresa depois também. Então, o nosso olho tem que estar sempre atento, né? E quando a gente é imigrante, a gente, querendo ou não, a gente nasceu, passou boa parte da nossa vida mais em outro país do que nos Estados Unidos, né? Sim. Só que a vida do americano, né, ou melhor, a cultura americana é diferente da cultura brasileira. Então, a gente também, como empreendedor, tem que estar aberto a essa cultura, entender essa cultura e pensar em serviços e produtos para essa cultura também. Não só depender da cultura brasileira, né? Exato. Dependendo qual for o tipo de produto que você tem. Mais uma vez, né? Claro que vai depender muito do produto. Que nem no meu caso, por exemplo, meu produto é voltado para imigrantes. Mas é imigrantes que já estão aqui nos Estados Unidos ou imigrantes que pretendem vir nos Estados Unidos. Então, ele tem que entender o que ele precisa. Ele vai precisar de um visto temporário, depois um visto permanente, ele vai querer uma carreira, uma validação de diploma, uma licença. Você tem que entender o que você precisa para poder entregar um produto realmente coerente para o seu público. Exatamente. Isso é bacana. É isso aí. Então, pode comentar, desculpa. Não, eu ia perguntar para ela. Hoje ela tá lá em San Diego, né? Tá na Califórnia. A gente sabe que tem muito latino aí, né, Dani? Tem uma comunidade latina hispana, né? É gigante, né? Latino nós também somos, perdão. A comunidade hispana é gigante. Nós, por exemplo, nós temos uma proporção de 10 vezes mais aqui no estado, né? A gente está em entre 30 e 35 mil brasileiros aqui e a comunidade hispana aqui passa dos 300 mil. E nossa, é bastante. Então, assim, como que você vê essa relação e essa oportunidade de também trabalhar dentro da comunidade hispana? É legal? Isso aí para você funciona? Como que você vê esse mundo aí? Você tem bastante cliente hispano? Por incrível que pareça, eu tenho muitas pessoas que me seguem e que não falam português, né? Falam espanhol, mas assistem meus vídeos mesmo assim, e daí eles comentam ainda, né? Tem tal palavra que eu não entendi, mas eu fui buscar qual é a informação, porque para quem fala espanhol, tem muita dificuldade de entender gente que fala português. Sim. Pra gente é mais fácil, né? O português, talentos de português entendem melhor quem fala espanhol, mas não o contrário. E eu percebi que mesmo assim eu tenho uma demanda muito grande. Inclusive eu tive uma pessoa que entrou em contato comigo falando assim, não tem ninguém que faça esse trabalho que você faz falando em espanhol. Você acredita nisso ou não? Assim, isso deve me fez repensar a questão de pensar em abrir também ou expandir o canal para línguas, né? Para o espanhol especificamente, para poder atender esse tipo de público também. Exatamente. Muitas vezes eles têm essa dificuldade de encontrar, né, pessoas que possam trabalhar de forma responsável na informação também. Exato. Sim. Porque isso é bem bacana. As dores são as mesmas, são né? imigrantes iguais, é o que a gente sempre fala. As dores são as mesmas, e por que não ajudar nossos irmãos, né? E, com certeza, e é um público que é gigante, é um público gigante, é um público que a gente consegue alcançar com certeza, só ter um pouco mais de visão em relação ao mundo deles, né? A língua, né? Na verdade, não é nenhum mundo, é a língua. Sim. E é isso. Maravilha. Pessoal, tá muito bom o papo, mas chegamos ao final. Ela tá me cutucando aqui por causa da hora. Falei, não vamos atrasar a Dani, não vamos atrasar a Dani. Então, minha querida, uma última coisinha que eu queria te pedir, né? É que se você pudesse dar, né, o seu conselho aí para quem está começando os negócios agora, para quem quer se especializar, quem está vindo do Brasil agora, né? Porque a gente sabe que não para, a chegada de pessoas na fronteira não para, o sonho americano não morre e as pessoas sempre querem vir, sempre querem falar, sempre querem, né, ter uma oportunidade, imigrar. Qual é o seu conselho para essas pessoas? Tanto as que estão aqui hoje e que querem, né, deixar de trabalhar para os outros e terem o seu próprio negócio, tanto para as pessoas que estão vindo do Brasil também e têm essa intenção de empreender aqui e ter uma qualidade de vida melhor através do seu próprio empreendedorismo, através da sua própria empresa. O que você deixa de conselho para essas pessoas? Na verdade, a primeira coisa é confiar. Confiar em você e na sua intuição. Se você acredita que você tem um ótimo produto, um ótimo serviço, que você acredita que vai transformar a vida de alguém, impactar a vida de alguém,
Confia nesse processo. É um processo demoradinho, sim, o início vai ser difícil pra caramba, porque até você criar um networking, criar um marketing, onde as pessoas entendam quem é você, qual é o seu produto ou serviço, a sua empresa, demora, é uma construção de imagem. Só que se você fizer isso de uma forma responsável, você vai perceber os resultados de tudo isso. Então a primeira coisa é confia em você, confia no seu propósito, confia no seu serviço, no seu produto. Tenha bastante resiliência também, porque vão ter vários fatores que vão fazer você desistir, vão fazer você repensar o seu produto. E repensar não é desistir. Repensar é melhorar, na minha visão. Quando você repensa, não é que você está desistindo, você está melhorando um produto que talvez começou de uma forma que hoje ele precisa ser melhor desenvolvido. Então pensa que vão ter vários momentos que você vai repensar seu produto, mas você vai continuar persistindo, porque empreender não é fácil no nosso país de origem, também não é fácil nos Estados Unidos. Mas se você tiver persistência, resiliência, confiança e principalmente entender a fundo o que você está oferecendo, você tem grandes chances de alcançar o sucesso. Uau, muito bom. Obrigado, Dani, muito obrigada. Conselhos de ouro aí para você que está em casa, para você que está nos acompanhando. E, gente, mais uma vez, curte, comenta, compartilha. Uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês que ainda não sabem é que o algoritmo do YouTube mudou, então não adianta só curtir, tem que compartilhar, tem que comentar, porque senão essa mensagem não chega a outras pessoas. Então, faça o seu papel, por gentileza, nos ajude, comenta, compartilha, curte também, faz a subscrição, né? Subscribe ali, mas principalmente comenta e compartilha, porque isso ajuda bastante o algoritmo do YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e que essa mensagem com certeza vai ser passada adiante, vai conseguir alcançar mais pessoas, tá? Exatamente. Então, Dani, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no nosso EPA Podcast. Foi um prazer imenso ter você aqui. Com certeza, o pessoal de Utah em peso vai acompanhar a Dani agora. Quem não está inscrito no canal da Dani, se inscreve no canal da Dani. Fala assim, vi lá no EPA. Vi no EPA, estou aqui. Oi, Dani, estou acompanhando você porque essa mulher tem muita informação bacana todos os dias para a nossa comunidade brasileira. Isso aí. Muito obrigada, Dani, por estar aqui conosco, por ceder o seu tempo hoje para compartilhar aqui conosco. Com a gente, claro. E que possamos algum dia, em breve, replicar novamente essa entrevista ao vivo. Ao vivo, vai ser um prazer. Vai ser maravilhoso. A gente quer fazer o EPA se expandir aí para outros estados também, né? Porque é empreendedores em ação. Então nós temos que começar a movimentar e acionar os empreendedores do país inteiro. E logo, logo a gente vai estar fazendo uma viagem aí, buscando e trabalhando em cima das histórias de empreendedores de todo o país. Vai ser muito legal. E já fica o com convite. certeza, já fica o convite aí. Um dia a gente vai sentar aí, a gente vai tomar um café junto e bater mais papo. Muito obrigada, Dani. Em relação ao YouTube, é consistência, não adianta, né? O YouTube realmente é uma rede social que, se a gente não tiver também o engajamento das pessoas, por isso que é importante a comunicação, o compartilhamento, mas também esse recebimento em troca das pessoas. Poxa, que legal, um podcast que fala sobre empreendedorismo. Nossa, que dicas maravilhosas. É comentar mesmo, é ajudar, porque eu sempre falo, né? Ninguém cresce sozinho. Mas a pessoa tem tantos seguidores, não sei o quê. Não me interessa. Mesmo que ela tenha tantos seguidores, para ela chegar até lá foi uma construção e ela também precisou do apoio, precisou do conjunto. E mesmo quando você tem vários seguidores, para você continuar fazendo um produto de qualidade, entregando para as pessoas, você precisa das outras pessoas. Ninguém vai crescendo e se mantendo no topo sozinho também. Sim, então, se não tiver todo mundo junto, eu sempre falo, chama de rede do bem, né? Mas se a gente não criar essa rede do bem, onde um incentiva o outro, incentiva o seu negócio, incentiva você no seu processo imigratório, incentiva você na sua mudança de vida, enfim, no que você quiser ser. Se a gente não for esse grupo de incentivar, a gente não vai ser nada, porque o mundo já está tão pesado, o mundo já está tão complicado, que eu ainda tenho esperança que as pessoas ainda vão continuar unidas, fortalecendo umas às outras e ajudando umas às outras. Eu ainda tenho essa esperança, se Deus quiser. Sim, fé em Deus. Obrigado, Dani. Estamos trabalhando juntos para isso acontecer. Né? Exatamente. Um pouquinho aqui em San Diego, um pouquinho aqui em Utah, um pouquinho lá na Flórida, um pouquinho lá em Maryland, Massachusetts, né? É o que nós precisamos, né? Todos nós, não só a comunidade brasileira, mas todos se unirem, exatamente. Nos unirmos e trazer cada vez mais melhorias e vibes positivas para a nossa comunidade. Né? É isso aí. Dani, obrigado. Então, muito obrigada, Dani. Pessoal, obrigada a você um abraço. que esteve até agora, que compartilhou conosco aqui todas essas informações com a Dani. E fiquem ligados nos nossos próximos episódios do EPA Podcast. É isso aí, galera. Um abraço. Tchau, tchau. A gente se fala. Tchau, obrigado, Dani. Tchau, Dani. Obrigada.